No estudo da estatística, primeiramente, nós falamos, né, que a estatística ela deve ser vista como um ramo da matemática. Ela é matemática, ela se vale da matemática, podemos assim dizer que é uma matemática aplicada. Ela é uma estatística em separado é uma ciência, digo, em separado da matemática, porque são duas ciências distintas, visto que a estatística ela procura quantificar os fenômenos, as realidades, e a partir dessa quantificação e a partir também de processo de tabulação, de organização de dados, a estatística, como ciência, ela oferece subsídio para a tomada de decisão, né? A partir daí, o que foi que nós vimos? Nós vimos que a estatística ela não é nova. É claro que ela desenvolveu-se especialmente a partir do iluminismo, não somente ela, mas muitas outras ciências, né? E que essa estatística, enquanto elemento que contribui para a tomada de decisão, ela foi se mostrando cada vez mais relevante na medida em que o ser humano percebeu que era importante guardar elementos materiais, que era preciso quantificar esses elementos e, a partir desses dados, fazer algumas projeções lá na frente, né? Se nós olharmos a história humana, nós vamos ver que os babilônicos, os chineses, os medo-persas, os gregos, os romanos, essas grandes civilizações, elas já usavam os conceitos estatísticos. A estatística como ciência lá ainda não existia, mas os princípios, os cálculos, os conceitos intuitivos, eles certamente já existiam, né? Isso quer dizer que hoje a estatística que hoje nós temos nada mais é do que uma evolução destes pensamentos, dessa prática de quantificar e analisar elementos. Dentro desse contexto no qual a estatística ela foi desenvolvida, a estatística ela foi se aprimorando durante os séculos, e podemos até dizer assim, durante esses milênios, né? A estatística como ciência ela foi gradativamente alcançando a posição de ciência que nós temos hoje. De tal sorte que nós podemos dizer que hoje a estatística ela é fundamental para a sociedade. Ela não é somente um conhecimento necessário e importante para indivíduos, né, para pessoas em separado. Hoje podemos dizer que muito daquilo que a nossa sociedade faz a partir de experimentos de análise estatísticas. Como, por exemplo, quando você compra um sapato, e você compra determinado sapato pagando determinado preço, que considera-se um preço alto, você reconhece que aquele dinheiro vale o produto, porque é um produto que tem grande durabilidade. No caso, o sapato, né? O exemplo que eu estou dando. E para quem já viu a indústria do sapato, sabe que a indústria do sapato lá faz testes e testes sobre a durabilidade dos materiais. Nessas indústrias, né, de sapato, existem robôs que eles reproduzem o andar do ser humano, né, esse movimento, por milhares de vezes, como que testando essas matérias-primas, né, a elasticidade, a ruptura e assim por diante. E todas essas frequências, todos esses dados, né, 1000 passos, 1 milhão de passos, certo? Eles são colocados agora em computador, anteriormente não era em computador, mas são colocados em computador, e esses dados eles são comparados com os mais variados produtos, certo? Os mais variados materiais, para perceber se aqueles materiais são ou não resistentes. Isso serve para o sapato, para a roupa, para tecido, certo? E assim por diante. Na indústria farmacêutica, por igual modo. Hoje nós estamos falando agora, né, da questão do coronavírus, e nós temos ouvido na televisão dizendo que tal medicamento, certo? Tal medicamento teve 95% de eficácia.
no tratamento do coronavírus. Né? De onde vem esses 95%? Vem exatamente desse teste. Né? Foram em torno de 400 pessoas, 1.000 pessoas que foram tratadas com aquele medicamento específico, com aquela dosagem. Tudo isso, gente, é milimetricamente, sistematicamente estabelecido, certo? É colocado se é homem, se é mulher, se tem comorbidade, se a quantidade, o peso da pessoa, a idade da pessoa. Então, todos esses dados eles são tabulados, são colocados em séries estatísticas e, a partir daí, são analisados. Então, veja, em outras palavras, a importância da estatística ela é fundamental para nós hoje. A cura ou tratamentos que já temos, que vamos ter daqui para frente, do coronavírus, observa, depende também dos dados estatísticos. Sem estatística, nós não teríamos esses medicamentos. Porque para testar, para dizer que ele é eficaz, ou eles são eficazes, é preciso testes. E esses testes têm que ser tabulados. Certo? É preciso que o cientista apresente os dados dizendo, foram tratadas 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas elas tomaram, né, esse medicamento com essa miligrama, outros foram com tantos miligramas por tantos dias, certo? E tivemos esse resultado. E, a partir daí, aquele conjunto considerável de dados, de gráficos, sobe e desce, vão aparecer. E, a partir daí, os governos, a indústria farmacêutica vai tomar a sua decisão se deve ou não apresentar esse medicamento como um medicamento válido para tratar do coronavírus. Isso também é importante também na questão da psiquiatria, a quantidade de medicamentos, a dosagem, os miligramas para pessoas que passam por determinados surtos, que passam por depressão e assim por diante. Então, tudo isso mostra a estatística, certo? Como nós vimos anteriormente, né, no que toca ao curso de psicologia, nós vimos a questão relacionada à depressão. Por exemplo, né, no mundo, dos 10 principais causas de incapacitação, 5 são transtornos psiquiátricos. Depressão, 13, os dados, né? Alcoolismo, 7,1, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Olha aqui o alcoolismo aqui, né? O alcoolismo ele está no universo de 5 fatores, certo? Que trazem alguma incapacitação para as pessoas no trabalho ou para a própria vida. Mas 4 tem a ver com o estado emocional, tem a ver com a psique humana. Esse dado é importante. Esses dados eles interferem nas políticas públicas. Esses dados interferem em políticas relacionadas a empresas. As empresas elas estabelecem políticas de tratamento e de cuidado com os seus empregados a partir desses dados estatísticos. Aqui ao lado nós temos, né, outro exemplo de dados estatísticos, quando são colocados que os homens baianos são menos vigilantes em relação à saúde mental. Geralmente, quando a doença é diagnosticada, já houve um grande impacto para a saúde em geral. Né? No Brasil como um todo, no restante do Brasil, né, 11,8%. No Nordeste, são 15%. E desse, né, na Bahia, são 19%. E aí nós temos, né, que mais os homens são acometidos do que as mulheres. E aqui é um outro dado estatístico ligado à psicologia. E, a partir daí, nós entendemos melhor o ser humano. Que, de fato, nós, os homens, nós temos algumas limitações para reconhecermos as nossas fragilidades emocionais, os nossos problemas. Né? E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos como a psicologia ela é importante para a sociedade. Certo? No nosso trabalho, que vocês já enviaram, né? Quem não enviou, envia ainda antes da prova, né?
nós falamos como é que a estatística é um campo do conhecimento que se aplica a todas as áreas, está presente em todas as áreas do fazer humano, mas também da psicologia. E o trabalho foi, a pergunta foi, como é que a estatística se aplica também à psicologia? É importante para a psicologia? Aí nós vimos que é extremamente importante para quem quer pesquisar, né? Aí nós temos mais um caso aqui da fonte do INSS, né, da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que coloca assim: 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental. Né? Quer dizer, possivelmente eu e você, nós, algum tempo da nossa vida, vamos passar por alguma situação como essa. É possível. 10% de possibilidade de que isso ocorra. 33% da população mundial sofre de ansiedade. 33%. Certo? Ou seja, a cada 10 pessoas, 3 pessoas, pelo menos, sofrem com algum tipo de ansiedade. Né? Depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo, em torno, vamos colocar assim, em dados redondos, 15% das pessoas passam por isso. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão. Então, veja, esses dados aqui são dados catalogados. Dados catalogados. É possível que esses dados sejam maiores, que essa porcentagem seja maior? Sim, porque esses dados eles são colhidos. E aquelas pessoas que não fizeram, que não opinaram, que não foram estudadas. Então, aqui é uma projeção, uma expectativa, né? Mais ou menos isso, né? Que nós temos. Então, nós aprendemos que a estatística ela é uma ciência, nós aprendemos que essa ciência ela é muito antiga, ela estava lá com os babilônicos, com os assírios, com os egípcios. Lá a ciência estatística ela já existia em semente, em seus princípios, não como ciência como nós temos hoje, mas a estatística que nós conhecemos hoje é fruto desse desenvolvimento histórico. Na medida que a sociedade humana se tornou mais complexa, veio a Revolução Industrial e os processos da estrutura social demandaram quantificar e analisar a realidade, a estatística ela se desenvolveu em todos os ramos. E hoje nós sabemos que a estatística é um ramo do conhecimento matemático, do conhecimento humano, que quantifica, que seleciona dados com o objetivo de oportunizar ou dar subsídios para a tomada de decisões.